Bom dia, sou o Pinhol, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Make It Happen. Hoje temos como convidado o Tiago Souza. Bom dia, Tiago, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, eu. Agradecer-te pelo convite, agradecer-te por ser o primeiro convidado, fico muito satisfeito por isso e espero que o teu projeto ganhe asas e cresça bastante, porque acho que fazem falta iniciativas como a tua, mesmo voltadas para a área do treino, acho que é importante. Tiago, fala-nos um bocadinho do teu percurso dentro da área. Bem, eu já fiz muita coisa ao longo destes anos, mas comecei nesta área através de desporto autárquico, comecei a trabalhar com idosos, depois, entretanto, ao mesmo tempo trabalhei com crianças na vertente do treino desportivo. Como o treino desportivo e como tu sabes, normalmente não dá muito dinheiro, acabei por ir para o mundo dos ginásios, trabalhei 3 anos no ginásio comercial. Acabei por me despedir desse ginásio porque achava que não tinha grande pinta de vendedor e achava que não era muito bem aquilo que me interessava. Fui trabalhar para CrossFit FNC, pelo simples facto do CrossFit me dar a liberdade para trabalhar enquanto personal trainer, seguindo o que eu acredito e a minha filosofia, e por ao mesmo tempo também estar num espaço mais com uma valência maior em termos de materiais. Entretanto, comecei a trabalhar lá no CrossFit, as coisas foram acontecendo, foram crescendo, tornei-me diretor técnico do CrossFit FNC, e neste momento trabalho lá full time como instrutor de aulas de CrossFit, personal trainer, e criei uma espécie de micro negócio dentro do CrossFit que é tipo uma espécie de grupo de treino para atletas, onde está mais direcionado para a performance desportiva e a potenciação do rendimento desses atletas. Pelo meio, criei também uma empresa de treino ao ar livre aqui na Madeira, em que o objetivo era tentar tirar as pessoas dos ginásios e fazê-las fazer exercício com os benefícios do treino ao ar livre. Basicamente foi isso. Boa. Desculpem, neste momento, até este ano estive a trabalhar com o Cabo Madeira, com as equipas profissionais e com as equipas dos escalões mais jovens, trabalhar no ano anterior. Basicamente foi isso. Vamos falar aqui um bocadinho sobre hipertrofia, ok? O que é a hipertrofia para ti? O que é que os estudos dizem da hipertrofia? Que tipos é que há? A hipertrofia é o aumento do tamanho da célula, é uma definição bem básica disto, mas basicamente é um mecanismo pelo qual as células crescem. Dito isto, a seguir passamos sempre para a fase do treino em si. E o treino de hipertrofia está intimamente ligado com o treino de culturismo, nem que seja por fatores culturais, mas atualmente vê-se que esse tipo de treino até pode ser benéfico em termos de performance ou em termos de longevidade, é um treino muito transversal e que traz benefícios para muita gente. E dentro dessa hipertrofia existem vários, né? Vários tipos. Sim, a ciência diz que sim, tem havido alguns estudos agora a refutar um bocadinho isso, mas fala-se um bocadinho da hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilhar. Apesar de ter saído um estudo, acho que no ano passado, a falar sobre a inexistência desses dois tipos de hipertrofia, mas a realidade é que tu tens ali uma hipertrofia que é a miofibrilhar, que normalmente é a que se pretende, ou que nós treinadores tentamos enfatizar, se é possível enfatizar uma em relação à outra, mas a ideia desse tipo de hipertrofia, que é a hipertrofia chamada funcional, é com que aumentes o tamanho das miofibrilhas, aumentando assim a capacidade de produzir força. Já pelo outro lado tens a hipertrofia sarcoplasmática, que é aquela hipertrofia normalmente que as pessoas sentem após um treino, que é aquela hipertrofia mais chamada de não funcional, porque não te dá ganhos
dá ganhos de força imediatos, apenas dá-te um pump muscular que é visível a todos, só que como todos nós sabemos, passado um bocadinho aquilo acaba por desaparecer e não é algo duradouro. E que tipos de métodos dentro da hipertrofia é que se utiliza, por exemplo? Temos montes de métodos e uma das questões que eu falei no meu e-book é que métodos vão sempre existir muitos e acho que estamos aqui a falar e às tantas alguém já inventou um método. Porque nesta área onde nós estamos, normalmente ao contrário das outras áreas, nós partimos sempre da parte prática para a teórica. Enquanto noutras ciências tu tens uma hipótese e depois vão testá-la para perceber se é verdadeira ou não. Aqui neste método normalmente tu tens um atleta ou um treinador que populariza um método, e depois a ciência vai tentar corroborar com essa ideia ou vai tentar fazer perceber que não é bem assim. E então, desta forma, tu tens desde 1840 ou 1870, se não me engano, não consigo precisar, mas tu tens o primeiro método que foi criado e a partir daí tu tens montes de métodos que foram popularizados quer por culturistas de topo, quer por treinadores relacionados com a área de hipertrofia. Se me pedis para apontar um método, tenho alguma dificuldade em te apontar, mas tu tens aqueles métodos mais conhecidos como o B7, Tri7, Drop 7, o método da pré-exaustão, o método de exaustão, o GVT, tens muitos de métodos. Ok. E tu vi um seminário teu ontem, e falavas um pouco sobre também as cluster sets dentro da hipertrofia. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu sou suspeito porque cluster sets para mim são talvez um dos meus métodos favoritos. Claro que eu acho que não nos devemos agarrar a um método de treino, acho que temos que sempre perceber qual é o nosso objetivo do treino e quais os princípios a seguir para alcançar o objetivo que temos delineado. Agora, acho que o cluster set é um método transversal, ou seja, é um método que pode ser aplicado em muitas circunstâncias e que pode ser um método que visa otimizar o rendimento em vários aspectos, olha, como por exemplo em termos de velocidade de execução, que está muito ligado com a vertente desportiva, da performance, quer em termos de resistência muscular, por conseguires fazer mais séries e conseguires fazer mais séries com uma carga um bocadinho maior, quer em termos de, sei lá, em termos de ultrapassar a zona daquele platô da falha, que normalmente as pessoas atingem a falha e acabou ali o exercício, e tu com o cluster 7 consegues fazer mais repetições com uma carga que supostamente seria o teu 2 ou 3 RM e às tantas já fizeste 7 repetições com aquela carga, só pelo simples facto de teres encaixado ali 10 segundos, 15 segundos de descanso, que em termos efetivos não vai ser a 2 reps que podem ser importantes a longo prazo. O cluster set é muito utilizado também na... Diz? Não. O cluster set é muito utilizado também. O cluster set é utilizado também em contexto esportivo, né? Numa fase de potência, para manter o output de potência mais alto, né? Para manter a velocidade da barra, manter a velocidade da barra constante. Tem alguns benefícios em termos técnicos, né? Que o pessoal não quebra a técnica tão rapidamente e o pessoal tem uma noção de escala de esforço um bocadinho mais baixa do que se fosse num contínuo, né? Certo? Sim. Não tens tanta influência da fadiga, ela vai estar sempre inerente à realização do exercício, mas não tens tanta influência da fadiga sobre a técnica, sobre a sensação de esforço do atleta, e sobre a velocidade de execução também não é algo tão assinalável do que como se tu fizesse 5 ou 6 repetições seguidas. Basicamente, acho que são essas as grandes mais-valias do cluster set em relação a outro tipo de métodos. Okay. E em relação à drop set, como é que tu trabalhas com a drop set?
Olha, se tu me fores falar de drop set em termos de hipertrofia em si, eu vou-te dizer que acho que é um método, está comprovado e todos nós sabemos que é um método bastante eficaz, que é uma excelente ferramenta para ultrapassar a zona de platô e fazer mais algumas repetições depois de atingir a falha. Acho que é excelente. Acho que tem alguns inconvenientes, como é o facto de ou estás a realizar isso numa máquina e quem consegues retirar o peso e colocá-lo num peso mais leve muito rapidamente, ou tens um colega que te vai ajudar a fazer isso, porque senão a seguir sozinho acaba por ser um bocadinho mais complicado. Agora, em termos se formos falar um bocadinho mais na zona da performance, pá, não é um método que eu utilizo muito, se queres que eu te diga, porque em termos de hipertrofia, o meu bloco de hipertrofia com atletas não é um bloco muito, com os atletas de basquete, não é um bloco muito grande, e eu prefiro fazer o basque, estás a ver? Porque eu utilizo mais a zona de hipertrofia com os meus atletas, no sentido de recomposição corporal e tal, e como eles não têm ainda um nível de treino assim tão alto, apesar de serem atletas séniores, opto por fazer o basque com eles. Agora, em termos de hipertrofia com otimizar os efeitos de hipertrofia, acho que é uma excelente ferramenta para utilizares após teres dado os estímulos de falha, teres conseguido chegar à falha, após teres utilizado os estímulos de repetições forçadas, pode ser uma boa estratégia utilizar um drop set depois, por exemplo. Ok. E tu, a gestão de volume ou atletas ou contigo, como é que a fazes? Como é que realizas a tua gestão de volume em termos de hipertrofia? Volume de treino, em termos de hipertrofia com atletas, olha, é um bocadinho diferente do que faço comigo. Pá, porque eu não tenho jogos todos os fins de semana, por isso comigo é ligeiramente diferente, mas com atletas normalmente opto sempre por falar sobre a minimal effective dose, tu sabes isso muito bem, pá, e tento abordar a fase do microdosing. Atualmente tem-me surgido algumas questões mais relacionadas com a efetividade disso e o destreino, mas opto sempre por usar o microdosing como estratégia, visto que também trabalho com eles 5 dias por semana. Em termos comigo, ou quando trabalho com atletas ditos normais, que são a maior parte da minha população, eu controlo a carga de uma forma, o volume de treino, através da progressão de cargas e da progressive overload, pelo sentido de, é mais uma vertente linear, estás a ver? Há sempre ali uma zona de descanso, mas como eu trabalho com PTs e normalmente não trabalho com eles todos os dias, faço quase um progressive overload, tendo sempre em atenção o nível de prestação de esforço que eles me dão, entendes? A ideia é tentar sempre progredir cargas utilizando questões como o volume de treino, a intensidade da carga e o tempo de descanso. São sempre esses fatores que eu vou jogando com esses fatores, tentando sempre ou aumentar o volume ou aumentar aquela intensidade para X número de reps, ou então aumentar a densidade do treino em si, fazer tipo mais intensidade em menor tempo de treino. Okay. É basicamente isso que eu faço. faço. Em relação ao volume de treino, no outro dia estava a ver um artigo em que falavam que os músculos, o volume e o tempo que eles demoram a adaptar-se é diferente, né, entre músculos. Estive a ver, por exemplo, no peitoral, eles observavam aumentos de massa muscular entre a terceira e a sexta semana, com um X metro de treino, e havia um platô a partir das 15 semanas. Em relação ao posterior, se não me engano, começava-se a observar aumentos de massa muscular logo numa fase inicial, lá na primeira ou na segunda semana, que iria até à sexta, e havia uma estagnação entre a sexta e a 12ª, acho que era assim, por aí. Pronto. E em relação ao deload, como é que fazes essa estrutura? Como é que estruturas o teu deload com os teus atletas? Como é que fazes isso? Olha, pegando um bocadinho por aí, é o que estavas a falar,
pegando nos diferentes timings de recuperação de cada musculatura. Eu também já tinha visto esse estudo e acho que, pá, que só é sempre um bocado estranho quando tu ouves pessoas a dizer que o músculo tem que recuperar 72 horas ou o músculo tem que recuperar 48 horas. É sempre um bocadinho estranho, percebendo isso, que cada músculo tem as suas características e isso tudo vai depender do volume de treino que tu dás, da intensidade, do passado desportivo desse teu cliente ou atleta. Pá, existem muitos fatores que vão ajudar ou dificultar a tua recuperação. Dito isto, eu com os meus atletas, normalmente, o que eu faço é, in season, normalmente tenho um dia de recuperação, que é normalmente segunda-feira, para eles é recuperação. Às vezes acabo por levá-los lá ao ginásio, mas normalmente é uma recuperação mais ativa, é só para irem, só para dizer que foram ao ginásio, basicamente, estás a ver? Depois, ao longo da semana, vamos desenvolvendo um trabalho, num contínuo, e na sexta-feira voltamos, quinta, sexta, voltamos a reduzir. E vamos fazendo isto ao longo das semanas. Tenho blocos normalmente na quarta semana, dependendo do calendário, mas na quarta semana normalmente faço uma espécie de deload, até mesmo para conseguirem ter ali um descanso mental e físico daquela intensidade de treinos. E é basicamente isso, faço sempre um deload normalmente à quarta, quinta semana, depois de fazermos um bloco de treinos. Com os meus clientes, normalmente não há essa preocupação, porque, como eu te digo, normalmente eles trabalham comigo 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e muitos deles às vezes só fazem aquele treino na semana mesmo que não seja o ideal, pá, prefiro que façam 1 vez do que não façam, estás a ver? Mas aí já não tenho assim tanta preocupação com fazer um deload, porque na realidade eles estão a levar aquele estímulo semana a semana. A única preocupação que eu tenho é tentar que eles não saiam piores do que chegaram, basicamente é isso. Ok. Eu no outro dia também estava a ver um estudo em que pegaram num grupo de 10 pessoas destreinadas e que aplicaram um programa de treino durante 7 semanas, se não me engano, e durante essas 7 semanas faziam 5 a 7 exercícios por exemplo, o treino estava partido entre 2 treinos de tronco, 1 treino de pernas, semanalmente, e faziam 5 a 7 exercícios de 4 séries vezes 10 repetições. E após acabarem essas 7 semanas, tiveram um bloco de pausa de 7 semanas e voltaram a carregar outra vez mais 7 semanas. E os ganhos de massa muscular da primeira 7 semanas foi mais baixo do que o segundo de 7 semanas, que dobrou praticamente. Qual é a tua... Pá, olha, eu não tinha visto esse estudo ainda, não, mas sim, acho que muitas vezes nós focamos, enquanto profissionais, no treino em si, na parte de o que é que eu vou fazer, qual é o método que eu vou utilizar para potenciar o rendimento daquela pessoa, daquele atleta, e muitas vezes esquecemos que a recuperação faz parte do treino e que às vezes essa recuperação pode ser tão ou mais importante do que fazeres mais uma série de 10 repetições, estás a ver? Se me perguntares porque é que eles evoluíram quase mais do dobro em termos de valores, epá, é complicado dizer isso, porque eles treinaram 7 semanas, é isto que tu me disseste, 7 semanas, ficaram sem treinar 7 semanas e voltaram a treinar. Pá, se eu pudesse apontar uma razão, dizia-te essa questão de treinaram, depois entraram numa zona quase de estranho e depois voltaram outra vez a levar um estímulo, mas um estímulo que já conheciam e que já havia algumas adaptações geradas daquelas 7 semanas que não se perderam, e a seguir juntaram essas adaptações que não se perderam ao volume que foi acrescentado nessas 7 semanas. Não te consigo dar uma resposta concreta, nem sei se isto faz muito sentido o que eu estou a dizer, mas acho que é um bocado por aí, na minha opinião. Ok. E
Diz-me 3 livros que aconselhos ao pessoal da nossa área. Quais é que foram assim as tuas revelações, os 3 livros que para ti foram? Olha, como tu sabes e como já deves ter visto, eu aprendo em muitos locais e muitas plataformas e muita coisa, mas olha, eu em termos de livros, li agora um do Brett, Coach Brett, que é o Coaching, como é o nome disso? Conscious Coaching. Coaching. Uh, Sim. É o Li Bahia. esse. Sim, li esse, gostei bastante. Achei que pode não ter uma vertente muito prática em termos de reps, séries, né? Mas depois dá-te uma perspectiva do treino diferente, estás a ver? Enquanto treinador, dá-te uma perspectiva mais global e mais geral do que tu deves ser enquanto profissional, estás a ver? E partilha muitas experiências dela. Depois tens os livros normais, que é aquele do High Performance do Paul Gamble. Não me lembro o nome do livro. Do Paul Gamble, que é High Performance in equipas desportivas, acho que é isto. High Performance. É do Paul Gamble. Eu acho que posso te mandar, não me lembro o nome do livro ao certo, mas deixa-me, se eu encontrar aqui já. E depois, a partir daí, eu vejo, li um do Vertical Foundations, do Fly Sports, mas é mais um e-book, estás a ver? Deixa-me ver se eu encontro. Strength and Condition. Do Just Fly Performance eu li, foi o último dele, o Strength Training. Não, o Speed Strength, não era? Speed Strength. Sim, isso ainda não li. E depois tens aqui, olha, livros que eu já tenho lido, tens o Developing Power, que achei interessante nessa vertente do Strength Speed. É da Sports Performance, sim. É da Strength and Conditioning Association dos Estados Unidos, sim. Depois, a partir daí eu ouço muito podcast, ouço mesmo muito podcast e se eu puder te dar aí umas dicas de podcast, diria-te o do Paul Fabritz, gosto bastante, PGF Performance, não sei se já ouviste. Do basquete. Sim, PGF Performance é algo que eu aprendo bastante, apesar de ser algo muito direcionado para o basquete. Ainda ontem estava a ouvir um episódio que eles fizeram com o Vernon Griffith sobre Landmine Exercise, que o gajo lançou ontem um episódio e acho que está muito fixe. Eu ouço muito um que se calhar não é muito conhecido aqui em Portugal, que é do Joe DeFranco, que é o Industrial Strength, qualquer coisa, ouço mesmo bastante. Metade do podcast é publicidade. Sim, aquilo é muita publicidade do gajo, mas depois a parte em que o gajo diz o que tem a dizer sem necessidade de agradar de outras pessoas, estás a ver? Se ele acha que não, se ele não gosta de fazer um squat, sei lá, um squat com a barra à frente, front squat, ele vai-te dizer que não gosta e explica-te porque não gosta. E isso é algo que eu gosto bastante no gajo. E depois tens outros podcasts mais na vertente de hipertrofia que tens um do Belmir Salles, que é um publicador brasileiro que fala muito sobre essas questões de hipertrofia e é uma das minhas influências, Belmir Salles, na parte da hipertrofia. Basicamente é isso. Eu tenho lido livros mais na vertente da performance neste momento. Li um de Bompa, que também gostei bastante, tem a ver com a periodização do treino. E o que eu acho é, tu tens os livros que são grandes ferramentas e são excelentes inputs para ti, para te pôr a pensar e acho que são brutais. Mas depois também tens, há pessoas que não gostam de ler e depois tens podcasts que te podem ajudar nisso. Tens aquelas palestras que nós estávamos a falar no início, que são brutais, de pessoas com experiência prática, que aliam a prática à teoria, que são brutais. Eu acho que neste momento tu podes aprender de onde tu quiseres. É claro que tens que ver sempre as fontes, não é? Mas tens material aí a dar com pau, basta quereres. Ainda os webinars que a gente estava a falar, que estamos a falar hoje, os webinars que têm surgido, têm aparecido aí webinars com muita qualidade e eu nas primeiras semanas da quarentena andava a dar em maluco porque queria ver todos e achava que o dia não...
achava que o dia não chegava. Acho que é um bocado isso. Onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Nas redes sociais? Sim, normalmente eu sou bastante ativo no Instagram, meto muita coisa no Instagram, pt_Tiago Souza, no Instagram. No Facebook também meto algumas coisas, LinkedIn mais na vertente profissional, Tiago Souza, é só o mesmo Tiago Souza. Tenho o meu podcast também, que vou falando de questões mais relacionadas com strength and conditioning. Tenho 2 livros que lancei, um mais relacionado com a parte de hipertrofia para profissionais, tentar criar ali uma sistematização de métodos, como já falamos, e tenho outro livro, um e-book mais pequenino, mais para a população em geral, tentar dizer às pessoas que não vão para os ginásios pensar em fazer 3 de 15 para ficar mais magras e 4 de 10 para ficar maiores. Para tentar dar umas bases, ainda que muito pouco profundas, sobre o que devem pensar quando vão treinar, ou seja, quais são os fatores que vão influenciar os resultados que elas querem. São os meus 2 e-books, podem falar comigo no Instagram e a seguir encaminhos para lá. Pronto, basicamente é isso, redes sociais, e-books e podcast. Tiago, olha, mais uma vez obrigado por teres aceito o convite, ok? E obrigado eu, espero que tenha valido a pena. Eu sei que eu falo bastante e tinhas-me pedido que um podcast tivesse um período estabelecido e olha, se calhar passamos um bocadinho e peço desculpa, isso é defeito meu, que eu às vezes começo a falar e vou para outros caminhos, mas muito obrigado pelo teu convite e espero mesmo que isto cresça bastante, porque tu mereces. Obrigado. Para os nossos ouvintes, subscrevam o canal do YouTube, Make It Happen Podcast, no Spotify e nos podcasts da Apple. Obrigado.